E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e o Marx fazer conta deixa muita gente chocada nas ciências sociais. Bem-vindos ao Salgado Social. Continuando a série do Capital, estamos encerrando o capítulo 9 e com ele a seção 3 do livro. Estamos falando de massa de mais valor e no último vídeo vimos algumas fórmulas que o Marx propôs para calcular a massa de mais valor, sendo elas essas que estão aqui na tela. O ponto do Marx está no fato de que a queda na taxa de mais valor pode ser compensada... O gato! Gente, a câmera vai balançar um pouco, sinto muito. Enfim, o ponto do Marx está no fato de que a queda na taxa de mais valor pode ser compensada em diferentes pontos. Inclusive, a duração da jornada de trabalho é um fator importante aqui. Tá de parabéns. O aumento da jornada é toda dedicada à produção de mais valor, essa jornada extra, além do que já se faz. Por isso, dedicada ao enriquecimento do burguês. E falando em enriquecer, me deixa esse like, se inscreve no canal, ajuda esse professor aqui a se aposentar e a comprar esses gatinhos lindos que estão balançando essa câmera. Vamos lembrar, após a produção de valor o suficiente para pagar seu próprio salário, tudo que o trabalhador produz se converte em mais valor. Portanto, toda a jornada de trabalho de um proletário, que é empregado por um burguês, compreende esse trabalho necessário e esse mais trabalho. O trabalho necessário é sempre o mesmo. Quando você aumenta a jornada, você aumenta a jornada de mais trabalho e a produção de mais valor. Porém, a massa de mais valor possui alguns limites para o seu crescimento. A primeira é a jornada de trabalho. Mesmo nos contextos mais abusivos, não dá para ultrapassar 24 horas em um dia, porque o dia acaba. Então a jornada de trabalho diária é no máximo de 24 horas. Além disso, a quantidade de trabalhadores contratada não pode ultrapassar o número de trabalhadores disponíveis para serem contratados. Se não há trabalhadores procurando um emprego, não é possível expandir a produção nesse aspecto. Além do mais, se existe uma oferta de emprego menor do que a quantidade de pessoas procurando emprego, ou seja, se existe desemprego, é possível pagar menos pela jornada. De novo, o desemprego no capitalismo é lucrativo. E se os contratos forem individuais, ou seja, um acordo entre contratante e contratado, entre empregador e empregado, na disputa por vagas, quem aceitar condições piores vai ter mais chances de conseguir a vaga. Na visão marxista, o contrato entre trabalhador e empregador não serem livres são uma conquista dos proletários. O desespero ou a falta de informações podem levar a firmar um contrato abusivo. Criar uma barreira legal, algo que impeça o livre contrato entre ambas as partes, é vantajoso para o trabalhador, na visão marxista. E aquele que trabalha no próprio negócio, o que o Marx chama de pequeno patrão, está num estágio intermediário entre capitalista e trabalhador. Ele tem os próprios meios de produção, mas ele não é considerado bem um capitalista porque ele ainda trabalha nos próprios meios de produção. A atividade dele não é gerir o trabalho dos outros. A atividade capitalista impõe ao dono do meio de produção a aplicação do próprio tempo na gestão do trabalho alheio e a venda do fruto desse trabalho. Mas gerir capital não é trabalho, pois não gera valor. É apenas uma forma de aproveitar mais da exploração que se faz dos outros. O Marx então passa a olhar para o capital inicial necessário para iniciar um empreendimento capitalista. Acontece que, dependendo tanto da atividade quanto do contexto histórico, o capital necessário torna a atividade pouco provável, pois não haveria indivíduo capaz de superar tal obstáculo que é essa necessidade de um capital muito grande para adquirir esses meios de produção. Caberia aqui então a intervenção do Estado, subsidiando a atividade, criando a possibilidade do capital privado agir, dando dinheiro se necessário para permitir e facilitar a atividade das elites econômicas, que é basicamente a treta recente entre o Trump e o Elon Musk. No interior do processo de produção, o capital se desenvolveu para assumir o comando sobre o trabalho, isto é, sobre a força do trabalho em atividade, ou, em outras palavras, sobre o próprio trabalhador. O capital personificado, o capitalista, cuida para que o trabalhador execute seu trabalho ordenadamente e com um grau apropriado de intensidade. O capital desenvolveu-se, ademais, numa relação coercitiva que obriga a classe trabalhadora a executar mais trabalho do que o exigido pelo círculo estreito de suas próprias necessidades vitais. E como produtor da laboriosidade alheia, extrator de mais trabalho, explorador de força de trabalho, o capital excede em energia desmedida e eficiência todos os sistemas de produção anteriores baseados no trabalho direto compulsório. O trabalho humano sempre existiu e sempre foi necessário ao humano trabalhar, alterar seu ambiente para atender suas necessidades e ter essa alteração alterar a si próprio. Então é uma dupla alteração, que a gente já falou disso inclusive. E eu inclusive estou repetindo a repetição da piada porque eu já fiz a piada antes. Então é uma repetição da repetição da repetição.
O trabalhador precisa trabalhar e para isso precisa do meio de produção. O que o capitalismo faz é perverter esse fato de tal forma a sustentar um grupo que vive do trabalho dos outros, um parasita de milhares de hospedeiros ao mesmo tempo, que vive melhor do que o coletivo que abusa, sem produzir nada. A parte do burguês nessa relação é organizar o trabalho que explora para garantir que seja melhor explorado. Para o Marx, uma vez estabelecidos os meios de produção, se for tirado o capitalista dessa relação, os trabalhadores vão viver melhor e trabalhar menos. Os meios de produção convertem-se imediatamente em meios para a sucção de trabalho alheio. Não é mais o trabalhador que emprega os meios de produção, mas os meios de produção que empregam o trabalhador. Em vez de serem consumidos por ele como elementos materiais de sua atividade produtiva, são eles que o consomem como fermento de seu próprio processo vital. E com isso, encerramos o capítulo 9 e a seção 3 do Capital. E eu fechei meu livro sem marca-página, portanto me lasquei. Bom, galera, espero que vocês estejam gostando. Vou pausar a série do Capital agora. Vou focar mais nos vídeos relacionados ao mestrado, porque eu preciso focar no mestrado. E depois disso eu vou voltar ao ciclo dos livros. Pauso o Marx, depois faço uma série do Weber, depois uma série do Durkheim e depois volto pro Marx. Avançamos bastante, povo. Estamos quase na metade do livro, mas em questão de quantidade de assunto, eu acho que já estamos na metade, porque o começo é mais complicadinho mesmo. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo qual livro que você quer que eu aborde desses 3 autores que eu comentei. Dúvidas e correções, por favor, aqui embaixo também, me ajuda bastante a estudar e melhorar a minha didática. Me sigam nas minhas redes sociais, link aqui embaixo e tchau!